pergunta para você. E se o seu cônjuge, o seu parceiro ou parceira de vida tivesse uma dívida e você não soubesse de nada? Será que se essa dívida não for paga, você tem que se responsabilizar por ela? Eu não sei se você acha esse assunto simples, mas ele é meio complexo. E hoje você vai saber quais são as hipóteses em que o marido ou a esposa tem obrigação de pagar a dívida e quando essa obrigação não existe. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor e também aprende a se prevenir contra golpes. Então, se você quiser estar sempre por dentro, é só se inscrever aqui nesse botão aqui embaixo. Segundo o artigo 1643 do Código Civil, os cônjuges têm sim o direito de pegarem dinheiro, fazerem empréstimo, fazerem investimentos, sem precisar avisar o outro. Porém, tem uma pegadinha aí, porque de acordo com o artigo 1644, essas dívidas são de ambos os cônjuges. Isso significa que mesmo que a vontade de fazer esse empréstimo for do seu marido, for da sua esposa, e ele ou ela tenham feito isso sozinhos, você pode sim ser responsabilizado. Existem algumas exceções que eu vou explicar mais pra frente. A primeira coisa que você tem que saber é que quando a dívida é contratada por ambos, a dívida pertence aos dois. Os dois são responsáveis. Uma coisa que deve estar na sua mente agora é o seguinte: eu tenho alguns bens e meu marido ou minha esposa contraiu uma dívida. Eu posso perder esses bens para ter que pagar essa dívida que não fui eu que fiz? Ou outra, imagine que você e seu cônjuge tenham uma vida financeira estabilizada, tenham a casa de vocês e um belo dia aparece uma dívida inesperada. Aí você pode se perguntar também, a nossa casa pode ser utilizada para pagar essa dívida? Segundo a lei brasileira, um cônjuge só pode ser cobrado pela dívida do outro em certas circunstâncias. De acordo com o artigo 1658 e 1660 do Código Civil, essa dívida vai ser de responsabilidade dos dois caso tenha sido contraída em benefício da família. Por exemplo, imagine que seu marido ou sua esposa tenham contraído um empréstimo para reformar a casa de vocês. Esse empréstimo saiu no nome de uma pessoa só. Portanto, ele ou ela não conseguiram pagar essa dívida. Nesse caso, como esse empréstimo foi para o benefício do casal, os bens dos dois podem ser utilizados sim para pagar essa dívida. Inclusive a própria casa que foi reformada. Agora, existem hipóteses também que vão depender do regime de casamentos que vocês têm. Por exemplo, se você for casado com comunhão parcial de bens, de acordo com o artigo 1660 do Código Civil, os bens que são adquiridos antes do casamento pertencem a cada um dos cônjuges. Entretanto, aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento pertencem ao casal. E isso vale para doação, herança, benfeitorias feitas em algum imóvel, por exemplo, que esteja no nome de um dos dois só, porque foi adquirido antes do casamento. Na comunhão parcial, isso passa a pertencer aos dois, desde que tenha sido feito durante o casamento. Por exemplo, imagine que você tenha recebido uma herança enquanto era casado. Mesmo essa herança tendo sido deixada só para você, no regime da comunhão parcial, em caso de dívidas, esse bem pode ser usado para quitar a dívida do outro cônjuge. Esse bem vai pertencer aos dois, porque a herança você recebeu durante o casamento. Agora tem uma notícia boa. Se esse bem é adquirido durante o casamento com a comunhão parcial de bens for para benefício de um só dos cônjuges,
o outro não será responsável por pagar essa dívida. Imagine, por exemplo, que seu marido ou sua esposa adora moto e comprou uma moto e você nem gosta, você nem usa, você nem quer saber de moto, você nem quis aquilo, só concordou e só ele que usa. Caso ele não pague essa moto, a dívida vai ser só dele, porque isso não foi para benefício do casal, foi benefício para só um dos cônjuges. Além disso, é importante lembrar que as dívidas que foram adquiridas antes do casamento não são de responsabilidade do casal. Apenas a pessoa que contraiu a dívida é que tem a obrigação de pagar. Já se você é casado com o regime da comunhão universal de bens, todos os bens e dívidas do casal, presentes e futuros, são considerados do casal. Então isso significa que nesse exemplo da moto, mesmo que só um dos cônjuges utilize a moto, a dívida vai ser dos dois. Porém, de acordo com o artigo 1668 do Código Civil, existem algumas exceções. Por exemplo, imagine que você herdou uma casa da sua avó. Só que a sua avó deixou ali num documento uma cláusula chamada de incomunicabilidade. Isso significa que essa casa não se comunica com o restante dos bens que o casal possui. Essa casa vai ser só sua. Então, essa casa não entra nessa divisão de bens para pagar as dívidas. A mesma coisa serve para dívidas adquiridas antes do casamento. Nesse caso, as dívidas vão ser apenas de quem contraiu. A exceção vai ser se essa dívida for para o benefício do casal, mesmo que tenha sido antes de casar. Por exemplo, imagine que você vai se casar e antes mesmo do casamento você pegou o empréstimo para construir uma casa para vocês. Essa casa é para benefício da família, então a dívida passa a ser dos dois. Um exemplo de uma outra exceção são os bens doados por um cônjuge ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Imagine, por exemplo, que você ganhou um carro de presente do seu marido, da sua esposa, e esse carro é só seu, é só você quem usa esse carro. Então, nesse caso, esse carro também não vai entrar na hora de pagar as dívidas, porque esse carro é só seu e possui aquela mesma cláusula de incomunicabilidade do exemplo da herança da casa. Agora, se você pretende se casar e não quer ter que dividir a responsabilidade de pagar dívidas do seu cônjuge, existem algumas soluções. A primeira delas é você se casar com a separação total de bens. Nesse caso, o que é de um é só de um e o que é do outro é só do outro. Nada se comunica, nem o que já tinha antes do casamento, nem o que foi adquirido durante o casamento. Cada um possui os seus bens, as suas dívidas e um não será responsável por dívida nenhuma do outro. Por exemplo, imagine que você comprou um carro durante o casamento. Esse carro, os dois utilizam, mas ele está no seu nome. Aí o seu cônjuge foi lá, contraiu uma dívida qualquer e não pagou. Esse carro, como está no seu nome, não vai ser usado para pagar essa dívida. Ele não vai poder ser penhorado para pagar essa dívida, porque a dívida é somente de quem contraiu. Existe um outro tipo de regime de casamento que ele é muito pouco utilizado. Sinceramente, eu nunca conheci nem ninguém que tenha casado com esse regime, que se chama divisão final dos aquestos. Na participação final dos aquestos, cada cônjuge tem os seus próprios bens, tanto os que foram adquiridos antes do casamento, quanto os que foram adquiridos durante o casamento, assim como na separação total. A diferença é que tudo que foi conseguido onerosamente durante o casamento vai ser dividido na hora da separação. Ou seja, durante o casamento, cada um tem os seus bens. Se tiver uma casa, um apartamento, quiser vender,
não precisa da assinatura do outro, não precisa com que o outro concorde, nada disso. Agora, na hora da separação, tudo aquilo que sobrou, que foi adquirido durante o casamento, vai ser dividido. É meio complicado esse regime de casamento aí. Você já ouviu falar nele? Você conhece alguém que já casou com esse regime de casamento? Nesse regime da participação final dos aquestos, a dívida continua pertencendo a cada um, mesmo em caso de separação. Junta tudo aquilo que conseguiu, mas as dívidas são separadas. Agora, por exemplo, se em qualquer regime de casamento o casal for fiador ou avalista de alguém, essa dívida vai pertencer aos dois. Isso porque a lei exige com que o casal sempre assinem juntos para ser fiador ou avalista de alguém. Então não tem como você se esquivar desse tipo de dívida. Como você percebeu, as leis relacionadas às dívidas conjugais são complexas. E é importante dizer que cada caso é um caso. O juiz vai sempre analisar o que aconteceu. O cônjuge que diz que não tem que pagar dívida nenhuma vai ter que fazer prova, o outro vai ter que fazer prova. Então também não tem como a gente pegar um caso e generalizar, olha, todo mundo vai ser assim. Não, cada caso é um caso. Por isso é importante que o casal sempre seja transparente um com o outro em relação às dívidas, para ninguém ser pego de surpresa. Caso você esteja sendo cobrado por alguma dívida que não foi você que fez, foi o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, seu marido, sua esposa, e você não tenha nada a ver com isso, você vai ter que procurar um advogado ou defensor público para poderem te defender. Eles vão dizer o que você tem que apresentar, quais são os documentos que você tem que levar, tá? Porque como cada caso é um caso, para cada pessoa vão ser documentos diferentes, serão os contratos de casamento, cada um é diferente. Então, sempre procure um advogado de confiança. E se por acaso você ainda não for casado, mas estiver pensando em casar, converse sobre o regime de casamento de vocês, porque isso pode ser uma felicidade enorme, como também pode dar muita dor de cabeça para um dos dois ou até mesmo para os dois. Muito obrigada e até o próximo vídeo.